Boa noite, boa noite, boa noite. Todos nós agora vamos ter que usar o microfone. E acredito eu que vamos para a oração, depois vamos para a apresentação. Daquela vez eu esqueci, eu que estava só a usar o microfone, então as vozes ficaram bem lá no fundo. Mas hoje todos nós vamos fazer o uso do microfone. Hoje é o nosso segundo dia e vamos fazer uma recapitulação, não é? Sim, da lição que nós estamos anteriormente. Mas antes disso, vamos orar. Na posição em que nos encontramos. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer pela bênção de estarmos aqui na casa da família Jeremias e por nos conceder também esse privilégio de termos nosso segundo encontro nesse pequeno grupo para o estudo da tua palavra. Queremos te agradecer pelas novas companhias que nós temos hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim, acho que vamos começar com a apresentação. Eu vou dar o microfone ao pai, né? Se apresenta, depois a mãe, os filhos, depois as visitas. Boa noite, eu sou Jorge Duta Manuel, proprietário da residência. Aqui fala a senhora Leonilda Esmeralda. Boa noite, chamo-me Ednar Manuel Armando. Boa noite, sou Vitor dos Anjos Miguel, convidado. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, chamo-me Kenilda Manuel. Boa noite, chamo por mim Edna Manuel. Boa noite, meu nome é Leomária Mesmo Manuel. Mais tarde. Na verdade, a única pessoa que não quer se apresentar é a minha filha, também uma convidada. Acho que está com vergonha, não quer se apresentar, mas ela faz sempre uso do meu telefone para fazer as gravações em casa. Queremos agradecer a presença do mano. Não acredito eu que no primeiro dia não estavas, né? Nem a mana estavas, né? Também não estava, né? Então também, meu amigo, seja bem-vindo, a mana seja muito bem-vinda. Nós vamos, nesse segundo encontro, estudar esse tema que é a verdadeira salvação. Teremos basicamente, acho que por ali, 3 estudos bíblicos que nós teremos nessa série intitulada A Verdadeira Salvação. E nós vamos recapitular a lição da semana passada, que é intitulada, que é a primeira lição desse nosso estudo, que é as Sagradas Escrituras. Esse será o subtópico que nós vamos analisar no estudo de hoje. E temos aqui alguns dados importantes em relação à Bíblia. Antes de nós começarmos a estudar sobre a Bíblia, é importante que a gente compreenda alguns aspectos importantes da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia tem 1.189 capítulos, distribuídos entre 66 livros. O Antigo Testamento tem 929 livros, ou capítulos, melhor dizendo, e tem 39 livros. Já o Novo Testamento tem 260 capítulos e tem 27 livros. O capítulo mais longo da Bíblia é o Salmos 119, com 176 versículos. E o capítulo mais curto é o Salmos 117, com apenas 2 versículos. Eu acredito que são aspectos assim muito importantes que nós devemos considerar. Então, nós temos uma longa trajetória. Enquanto nós vivermos, temos que ler todos os 1.189 capítulos da Bíblia. É um grande desafio, né? Esse é um grande desafio. Ler os 1.189 capítulos da Bíblia é um grande desafio. E esses 1.189 capítulos, na verdade, são a revelação de Deus para nós. Agora, o que nós vamos ver é como poder manejar a Bíblia para poder encontrar livros, capítulos e
versículos. Esse é o aspecto que nós vamos ver agora. Nós temos aqui esses exemplos básicos. Sim. É bem fácil achar. Como a Bíblia tem Novo Testamento e Antigo Testamento, o interessante notar é que acho que eu vou ter que usar o modo anterior. Deixa-me só colocar no ecrã duplo. Estava menos. Podia demorar, não mexia tanto assim. Vamos expandir. Está. Nem por isso. Mas vamos ter que lá aguentar mesmo assim. Sim, é bem fácil poder localizar os livros na Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos 29 livros. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros. Quando alguém cita um livro na Bíblia, a primeira coisa que a pessoa deve pensar é: esse livro se encontra no Antigo ou no Novo Testamento? É a primeira coisa que a pessoa deve pensar. Onde é que se encontra esse livro? Se identificar que esse livro se encontra no Novo Testamento, então o que a pessoa vai ter que fazer exatamente é identificar que livro é esse. Temos aí um exemplo, né? Tem o livro de João, está identificado no Novo Testamento. Agora, como identificar o capítulo? A pessoa vai citar capítulo, vai dizer capítulo 14. O número maior que aparece é esse aqui, é o capítulo. Esses números pequenitos que aparecem dentro desse capítulo é que são os versículos. Então, é mais ou menos assim como a pessoa deve conseguir localizar a Bíblia. Nós estamos a buscar essa ilustração aqui para nos ajudar a entender o livro, o capítulo e o versículo. Então, quando alguém cita um livro, identifica. Está no Antigo ou está no Novo Testamento? Se está no Novo Testamento, quando ele citar o capítulo, acha esse livro e veja qual é o capítulo que ele citou. E aí, dentro do capítulo, vai encontrar os versículos. A primeira pergunta que deve ser analisada sempre que a gente vai estudar a Bíblia tem a ver com a confiabilidade da Bíblia. Por exemplo, quem inspirou os homens a escreverem a Bíblia? Se eu saber que a Bíblia é segura, porque a fonte de onde ela vem é segura, então eu vou ficar seguro ao estudar o quê? A Bíblia. Então, essa é a primeira pergunta. E tem aí o livro, 2 de Pedro, tem o capítulo 1, o versículo 19. Então, tem o capítulo e tem o versículo. Como nós já temos toda a informação aí dentro, então nós podemos ver o que está lá escrito. Por exemplo, quem inspirou os homens a escreverem a Bíblia? Resposta: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então logo está a resposta. Quem inspirou os homens a escreverem a Bíblia? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Exato. Então a Bíblia, ela é de origem divina. Porque quem inspirou os homens a escreverem é um Deus. Logo, a Bíblia é segura, porque a sua fonte é segura. Vou usar a ilustração de fontes para assegurar se o fulano é criminoso ou não é. A primeira coisa que a pessoa deve checar é a fonte. Essa fonte é segura? Se é segura, então ele mesmo é quê? É criminoso. E se a fonte é insegura? Não, calma aí. Essa fonte já andou a falhar muito. Várias vezes já nos deu a informação que é o fulano, mas no fundo não era quê? Não era o fulano. Então, a fonte determina a seguridade da informação. Por isso é que, se quem inspirou os homens a escreverem a Bíblia é Deus, então a fonte é segura.
logo a informação é segura. Então, isso nos leva a crer que a Bíblia é segura. A Bíblia é segura. Então, toda informação que está na Bíblia é verdadeira. Toda informação que está na Bíblia é verdadeira. Essa é a segurança que nos dá exatamente esse texto bíblico, com essa informação. A outra pergunta interessante em relação à Bíblia é: toda a Bíblia é inspirada por Deus? Porque existe, né, um debate, um escolhe, não, o Antigo Testamento equivale. Os outros, não, o que vale é o Novo Testamento. Então, qual desses grupos está a falar a verdade? Não, do Antigo Testamento já não vale, é lá do tempo de Moisés, aquela história antiga e tal. Novo Testamento. Novo Testamento também precisamos entender bem, nem tudo que está no Novo Testamento, Deus é quem falou. Paulo também andou a inventar umas coisas dele por ali. Há sempre diferentes histórias para nos levarem a concluir que algumas partes da Bíblia merecem atenção, as outras não merecem atenção. Resposta: será que toda a Bíblia merece nossa atenção ou será que algumas partes da Bíblia merecem nossa atenção? Eu já deveria ter apagado esse erro. É 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 16. Vamos lá confirmar? Sim, é 2 de Timóteo. Não é terceira. Não existe na Bíblia terceira de Timóteo. Não existe terceira. A primeira e a segunda. Tá me dando vontade de apagar esse erro agora mesmo, porque essa é a segunda vez. Sim, a resposta da pergunta: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Quer dizer, todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento é divinamente inspirado. E proveitoso para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Quer o Antigo, quer o Novo Testamento, é tudo inspirado. E é importante para nos ensinar, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Então, toda a informação que está na Bíblia é importantíssima, quer do Antigo, quer do Novo. Se aceitarmos uma parte da Bíblia, rejeitarmos outra parte, vamos nos perder. Claro, também já nem é Bíblia. Então, nós temos que ter total e absoluta confiança na Bíblia. Porque a fonte é quê? É segura. Essa é a certeza que nos dá esse texto bíblico. A próxima pergunta, que é basicamente também importante, é: aqui é comparada a Bíblia. Né? Aqui é comparada a Bíblia. Salmos 119 é o capítulo e 105 é o versículo. Vamos lá ver a resposta que esse versículo nos oferece em relação a essa pergunta. Aqui é comparada a Bíblia. Resposta: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, resposta: a Bíblia é comparada com a lâmpada e comparada com a luz. Sim. Logo, esse texto comprova que toda a informação que está na Bíblia, elas funcionam como a luz. Toda a informação, desde Gênesis até Apocalipse, tudo que está escrito é como se fosse uma luz. Já imaginaram um carro sem luz de noite? E o carro está a andar, não é 40 horas, não. Está a andar 120 a hora sem luz. Já imaginaram? Assim é a vida das pessoas. Está a andar 120 a hora no seu dia a dia, mas sem quê? Sem luz, sem a Bíblia. Então, toda pessoa que não estuda a Bíblia, não acredita na Bíblia, não estuda a Bíblia, é como se fosse um carro que está a andar 100 a hora sem quê? Sem iluminação. Vai varrer tudo que tiver no caminho dele. Até encontrar um obstáculo que vai lhe travar e aí já não poderá se movimentar. Então, estudar a Bíblia é como se estivéssemos a andar na luz, estarmos cobertos de luz. A próxima pergunta, que é bastante interessante para compreendermos essa grande dificuldade que temos nos dias de hoje sobre
tem tantas igrejas, né? Tem igreja pentecostal, tem igreja metodista, tem igreja presbiteriana, tem batista. Nós temos um mosaico religioso, enfim, com cada cor. Aí vocês ficam se perguntando, mas onde eu posso encontrar a verdade? A pergunta é, onde podemos encontrar a verdade? João 17, versículo 17, é o indicativo de onde nós podemos encontrar a verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Onde nós podemos encontrar a verdade? Na Bíblia. Na Bíblia. As pessoas devem parar de se concentrar muito nas pessoas. As pessoas devem parar de se concentrar muito nas pessoas, nos lugares. As pessoas devem se concentrar mais aonde? Na Bíblia. Yeah. Deus quer que as pessoas passem a confiar e a depender mais da Bíblia do que a depender dos homens e dos lugares. Todos os homens podem falhar, todas as igrejas podem falhar, mas a Bíblia nunca vai falhar. Então, nossa atenção tem que ser tirada dos homens e ser colocada aonde? Na Bíblia. É isso que esse texto nos quer ensinar. Que nossa atenção toda, nossa energia toda deve ser gasta no estudo da Bíblia, porque é ali onde nós podemos encontrar a verdade. Então, nós precisamos de tempo para estudar a Bíblia. É o caso que nós estamos a fazer aqui agora. Tiramos um tempo para nós estudarmos a Bíblia. Isso é que nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias nós temos que ir para a Bíblia e entender o que é que ela quer nos dizer. Essa deve ser uma rotina contínua. Juntando o estudo da Bíblia e a oração, o resultado é milagre. Quem estuda a Bíblia e ora, vive um milagre a cada dia. Quem não estuda a Bíblia e não ora, essa pessoa despreza a ação de Deus para a vida dela. Então é importante que nós tenhamos sempre tempo para orar e estudar a Bíblia, quer em conjunto, quer individualmente. É muito importantíssimo. E essa é a pergunta que vale ouro na Bíblia. Essa pergunta vale ouro. E não é qualquer ouro. E esse ouro aqui no mundo não tem. Esse ouro aqui é chamado de ouro de Ofir. É dos tempos do rei Salomão. Acho que o rei Salomão, quando morreu também com os ouros dele. Essa pergunta vale ouro. Qual é a mensagem principal da Bíblia? A mensagem principal da... Jesus de Nazaré. Qual é a mensagem principal da Bíblia? E que, desde a tua meninice, sabe as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E a resposta para essa pergunta está ali. Essa é a mensagem principal da Bíblia. Deus pagou o preço do pecado, dos pecados de toda a raça humana. Essa é a mensagem principal da Bíblia. Em outras palavras, todo aquele que ir à Bíblia e descobrir que é pecador, ele encontra em Jesus Cristo o perdão dos seus pecados. E essa é a mensagem principal da Bíblia. Não precisa ficar envergonhado e se tirar a vida por causa dos crimes ou pecados ou injustiças que você foi cometendo ao longo da sua vida. Jesus já pagou o preço. Por isso é que aquelas pessoas que se tiram a vida por si mesmo cometem outro grande erro. Porque Jesus Cristo já pagou o preço dos nossos pecados. Não importa onde você foi, não importa o que você fez, Deus já te perdoou muito antes de você pecar. Antes de nós pecar, Deus já nos perdoou. Então, o maior crime do ser humano é rejeitar o perdão de Deus em Jesus Cristo. Esse é o maior crime do ser humano. O maior crime do ser humano não é cometer crime.
o maior crime do ser humano é rejeitar o perdão. É tipo uma história que eu ouvi por ali. Um criminoso foi colocado nas barras da penitenciária e o juiz que lhe condenou é o juiz também que vinha com a soltura dele. E quando o juiz chegou com a soltura estava dentro de uma Bíblia. Receber a Bíblia seria a soltura dele. E o juiz chegou na cela, ofereceu a Bíblia para ele. Ele pegou a Bíblia, jogou na cara do juiz. Quer dizer, ele me condenou, né? Me meteu 20 anos, me condena ontem, hoje vem com uma Bíblia. Que lição que ele quer me dar? É assim que pensou o condenado, né? Pensou assim, logicamente ele pensou assim. Só que se esqueceu que o perdão de Deus não tem sentido mesmo. É só embora você aceitar. Ele mesmo te condena, mas também é ele que te perdoa. Ele fala, filho, isso que você cometeu está errado. Eu discordo do que você fez. O que você fez mesmo está errado. Não dá. Não dá. Mas, queres que eu te perdoo? É assim. Tinha um dos segurança que... Assim, o juiz pega na Bíblia, levanta, abre, tira um envelope, lhe mostra. Lê. Estás liberto. Você rejeitou a tua própria libertação. Agora vai viver aí 20 anos na cadeia. O juiz foi embora. Isso é mais um momento para ilustrar o que aconteceu na cruz do Calvário. Deus nos condenou, sim. Nos condenou, sim. Vão morrer, vão mesmo morrer. Vão sofrer, vão mesmo sofrer. Vão na terra mesmo, vão enfrentar, vão. Mas também estou a vos oferecer o quê? O perdão. Eu não tiro a culpa, não tiro as consequências, ok. Mas eu vou pagar tudo isso no vosso lugar. E se vocês aceitarem o meu filho, que vai pagar o preço no vosso lugar, vocês receberão o perdão. Então esse é o tópico principal da Bíblia. Por isso é que todos os seres humanos na face da Terra, se deveriam parar para pensar um pouco e voltar para a Bíblia, eles deveriam entender que não. O primeiro propósito da Bíblia é dizer aos seres humanos, vossos pecados estão perdoados. Sim. Eu acho que existiria só uma igreja no mundo. Sabe qual é o nome da igreja? Seria? Teus pecados estão perdoados. Esse seria o nome da igreja. E só existiria uma única igreja. A igreja de que teus pecados em Jesus Cristo estão perdoados. Porque a mensagem principal de quê? Da Bíblia. A gente entra na igreja para quê? É para ouvir que Deus me perdoou. Ou tem mais qualquer tem outra conversa? Não tem outra conversa. É mesmo só salvação. A pessoa vai para a igreja porque é salvação. E essa é a mensagem principal das Sagradas Escrituras. Bem, qual é a base para testar o falso do verdadeiro? Aqui o problema é, tem muitos candongueiros, muitos taxistas, muitos cambistas, cada um com suas ideias. Mesmo diante da ideia clara da Bíblia, cada um tem suas invenções. Então, como é que vamos distinguir que esse está a falar a verdade, esse está a mentir, esse está a falar a verdade, esse está a mentir? A Bíblia nos diz como nós podemos identificar isso. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Na Bíblia tem leis, regulamentos, princípios, estatutos, juízes, que nos ajudam a entender que a salvação em Jesus Cristo, que nos confere o perdão, não deve te levar a violar de novo a lei. Se você violar de novo a lei, tens que voltar para Jesus pedindo o quê? Perdão. Se uma pessoa diz que foi perdoada por Jesus Cristo e viola a lei e o testemunho, essa pessoa está a mentir. Então, como distinguir quem está a falar a verdade e quem está a mentir? Vai na lei. Vai na Bíblia. Compara a vida dessa pessoa com a Bíblia. Se a vida dele está em conformidade com a Bíblia, está a falar a verdade. Mas se a vida dele não tem conformidade com a Bíblia e a lei de Deus, cuidado. Tem que perigo.
Pode mesmo fazer milagres, pessoas ressuscitar, fogo cair do céu. Mas se a vida dele não tem harmonia com a palavra de Deus, não tem harmonia com a lei de Deus, não tem harmonia com o testemunho de Deus, cuidado, aí tem perigo. Então, o segredo para identificar quem está a falar a verdade e quem está a mentir é estudar a Bíblia. Todas as pessoas que estudarem a Bíblia terão noção do certo e do errado. Mas todas as pessoas que não estudaram a Bíblia, como se diz, onde o vento sopra, onde a corrente é onde todo mundo vai. Mas quem estuda a Bíblia, por que disso? Se a Bíblia diz assim. Por que vocês fazem assim, se a Bíblia diz assim? E por que tem que ser assim, se a Bíblia diz assim? Ok, tá bom. Façam o que vocês quiserem. Eu vou fazer aquilo que a Bíblia diz que devo fazer. É só certo. Assim você está seguro. Uma pessoa que vai na igreja nessas condições está mais seguro do que 1030 pessoas que vão para a igreja só para se divertirem. E há muita gente indo para a igreja se divertindo. E às vezes eu pergunto, por que você está aí para a igreja? Já nasci lá, já cresci lá, sou do clube, sou não sei de onde, sou do coro. Não, eu estou indo na igreja porque encontrei na Bíblia a salvação e a Bíblia me apontou que essa igreja está em harmonia com a Bíblia. As pessoas não vão na igreja por esse sentido. Então, uma pessoa que vai na igreja por causa da Bíblia está segura. E uma pessoa que vai na igreja por causa de uma companhia, essa pessoa deve parar bem. Caramba, se eu já me meti aqui numa coboiada de indivíduos que não sabem para onde eu vou, é melhor eu voltar para a Bíblia analisar para falar para esse indivíduo, olha cara, de acordo com a Bíblia, vocês estão num rumo incerto. Pelo menos salvaste essas pessoas, né? Agora já amanhã todos ficam lá, cantam, vivem, de repente Jesus está a dizer que não vos conheço. Ei, Jesus, não pode. Não vos conheço. Nunca vos vi. Apartai-vos de mim. Já há muito tempo lá. Então, ir na igreja deve ser por causa da Bíblia. Somente por causa da Bíblia. E aí começa a confusão. Quando a pessoa não estuda a Bíblia, começa a confusão. Não sabe para onde vai. Aí começa a confusão. E muita gente está assim. Como não sabe para onde vai, qualquer caminho ele vai fazer o quê? Vai seguir. Então tenta imaginar que esses dois caminhos são duas igrejas. Como é que ele vai saber qual é a igreja verdadeira? Se na placa não tem distinção. Ou tipo, não estuda a Bíblia. Como é que ele vai identificar qual é a igreja verdadeira? Mas o coitadinho ali na placa não tem lá nada. Quer dizer, a placa é a Bíblia. Ele não tem quem vai lhe dirigir quando ela vai para essa igreja. Por isso é que ele me ficou assim. Estou perdido. Há muita gente nessas condições por não estudar a Bíblia. E a Bíblia é um livro que não pode ser mudado. Sim. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. A Bíblia não pode ser alterada. Se você altera alguma coisa na Bíblia, vai ficar tipo esse cara aqui. Você altera, apaga a placa. Apaga a placa ser a Bíblia. Você apaga a placa, toda pessoa que viu. Mas antes estava escrito que era assim. Quem tirou? Estava escrito aqui, quem tirou? Aí vocês vão ficar todas aqui. Vai ficar uma bicha grande. Porque alguém tirou uma coisa na Bíblia. Até aparecer a pessoa. Não, amigos. Está a ver aquela igreja? É que tirou essa coisa da Bíblia e meteu outra. A certa é essa aqui. Até aparecer essa coisa, bicha de perdidos. Então ninguém pode alterar a Bíblia, porque senão vai fazer as pessoas se perderem. E a última pergunta: tem em Jesus Cristo a Bíblia poder para transformar vidas? Hebreus 4, versículo 12. Será que a Bíblia tem poder mesmo para transformar a vida das pessoas? Ou a Bíblia é um grande projeto dos seres humanos para dominar os seres humanos? É assim que dizem os filósofos. Os Sartres, os que esses manos aí da França, que até os nomes estão a me passar,
Eles é que chegaram a essa conclusão que não, a Bíblia é uma manipulação inteligente para dominar. Até tem um outro filósofo que diz assim, a Bíblia é o ópio do povo. E o Blaise Pascal chegou à conclusão de que, ele diz assim, eu não preciso, eu como cientista não preciso da Bíblia como um amuleto da sorte. Então a pergunta que se coloca é, será que a Bíblia é um amuleto da sorte? Será que a Bíblia é o ópio do povo? Será que a Bíblia é uma manipulação para dominar os seres humanos? Vamos ver o que é que ela diz mesmo de si mesma. Ela diz assim, se defendendo desses filósofos, ela diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada, do que espada alguma de dois gumes, e apta para discernir os pensamentos e intenções de quê? Do coração. Quer dizer que a Bíblia, ela penetra no ser humano aí onde nenhum ser humano consegue chegar. A Bíblia é a única que entra mesmo no ser humano. As palavras estão a fugir aí. Penetra para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer que a Bíblia ela entra na medula espinal do ser humano. Yeah. A espinal, né? Espinhal do ser humano. A Bíblia entra mesmo até lá no fundo. E quando o ser humano percebe que a Bíblia lhe entrou, vai falar a verdade. Não, Senhor, eu mesmo é que matei, me perdoa. Eu mesmo é que roubei, me perdoa. Eu mesmo é que fiz aquele erro, me perdoa. Porque a Bíblia te deixa nu, ela te deixa assim despido. E se você for honesto, vai dizer, não, Senhor, não tem como. Eu andei a esconder dos homens, mas de ti não posso. Senhor, por favor, me salva só. Esse é o primeiro milagre que acontece quando a pessoa começa a estudar a Bíblia. Quando ela confessa seus erros, seus pecados, aí começa o primeiro milagre. E sem ela perceber, na medida que ela vai estudando a Bíblia, esses erros, esses pecados já não vão ter mais domínio onde? No coração. Não vão ter domínio na alma. Quando, não era você mesmo que era o puro? Não, já não tem uma... Nem você? Não, já... Mas como? Não, eu estudei a Bíblia e me entrou de uma maneira também que eu não sei explicar, que essas coisas também... Não, já não. Esse é o poder que a Bíblia tem. E essa escritora Ellen White, ela diz assim, com a palavra de Deus em mãos, podemos aproximar-nos passo a passo de Jesus. A Bíblia conduz a Jesus. Com amor consagrado, ao tornar-se o Espírito de Deus mais conhecido, a Bíblia será aceita como a única base de fé. E a Bíblia conduz a Jesus, e quando você vai para Jesus, a Bíblia se torna a tua base de vida. A Bíblia se torna o teu estilo de vida. Quer dizer que para você... Ô, velho, entre então. A Bíblia, ela se torna o estilo de vida, teu estilo de vida. Ela se torna já o teu programa de vida, o teu código de vida. Assim como a Constituição é a lei mãe, é a lei mãe, assim também a Bíblia se torna a tua lei mãe. Quer dizer que toda pessoa que encontra Jesus Cristo na Bíblia, a Bíblia se torna a principal amiga, a principal companheira dele. O povo de Deus receberá a palavra, como sendo as folhas de árvore da vida, mais preciosa do que ouro fino purificado no fogo, e mais poderosa para santificar do que o ouro, para santificar do que outro meio qualquer. Quer dizer que a Bíblia ela mesmo tem poder para transformar a vida. A Bíblia tem poder para reeducar o ser humano. Aquilo que as academias, aquilo que os serviços do Estado não podem evitar,
né? A Bíblia ela pode operar esse milagre de transformar vidas. Nós temos o auxílio do Espírito Santo representado pela pomba para ajudar-nos a compreender as Sagradas Escrituras. Eu quero dizer que toda pessoa que vai para estudar a Bíblia tem sempre o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre à nossa disposição para ajudar-nos a entender e a estudar as Sagradas Escrituras. E na Bíblia, a gente encontra Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aquele que vai libertar-nos das nossas culpas, dos nossos erros e dos nossos pecados. Em suma, essa é a grande recapitulação da lição de hoje. Se houver alguma pergunta, algum comentário, tenho aqui o microfone. Perguntas, comentário para o momento que se impõe. Mas, senhor Caco, seja bem-vindo. Yeah. Hoje, como é recapitulação, não há pergunta? Comentário? Pelo menos comentário tem que haver, né? O microfone está aqui. Ok. Ouvimos atentamente. Tudo o que falou-se está escrito na Bíblia. E nós temos a Bíblia como a única palavra ou é onde nós encontramos a palavra da salvação. Sem a Bíblia, estaríamos perdidos, porque qualquer um na via, encontras com um filósofo, por exemplo, te dá outras ideias e ficas perdido. Então, por isso que estudar a Bíblia é muito bom. Estamos aqui a aprender, eu acho que temos mais para aprender e recapitularmos, né? Eu acho que tudo que falou-se aqui não é novo, mas talvez é aquela coisa que se diz que o professor, ele dá aula, ele planifica, mas se for ele, o aluno a dizer, não, hoje essa prova vai passar para ele, eu acho que depois fica aí reprovado. Então, por isso que é sempre bom, ninguém pode dizer que eu conheço a Bíblia de manhã até à noite, até porque tem 1180 livros, capítulos, aliás. Então, ele é grande, é para ir estudar e entendermos. Ok. Tem mais alguém? Muito obrigado, pastor Dadá. Eu só tenho uma dúvida acerca do Antigo e o Novo Testamento. O que levou, não sei, né? O que levou em vez de continuarmos com o Antigo Testamento e ter a ideia de ir para o Novo Testamento? Será que o Antigo Testamento não se coadunava com o momento? O que levou isso? Só queria saber isso. Na verdade, essa é uma pergunta interessante. O Antigo, por que que é chamado de Antigo Testamento? Porque a história do mundo ela se divide em duas partes. Tem a história antes de Cristo e tem a história depois de Cristo. Antes de Cristo é que nós conhecemos como Antigo Testamento. Com o advento de Cristo, nós passamos a chamar de Novo Testamento. O que quer dizer que as escrituras que falavam sobre como surgiu o mundo, como Deus escolheu o povo de Israel, como Israel se dividiu em dois reinos, os reis do norte e os reis do sul, até a vinda de Jesus Cristo, esse momento, até a vinda de Jesus Cristo, foi considerado, essa literatura toda, é considerado como literatura antiga. Quando Jesus vem, começa uma nova história com ele. Essa história que começa com Jesus Cristo, toda essa biografia da vida de Jesus Cristo, esses escritos que falaram a respeito de Jesus Cristo passaram a ser chamado Novo Testamento. Antigo Testamento, como Deus criou o homem, como o homem foi peregrinando,
como Deus escolheu o povo de Israel até a vinda de Jesus, Antigo Testamento. Tudo que escrevem a respeito dessa história toda é Antigo Testamento. Quando Jesus vem, tudo que escrevem a respeito de Jesus Cristo passam a ser chamado de Novo Testamento. Então, é basicamente dentro desse contexto que se denominou Antigo e Novo. Antigo retrata a história de Deus ao lidar com o povo de Israel. Novo Testamento retrata a história de Jesus Cristo ao lidar com o povo de Israel. Então, essa maneira como Deus lidou com o povo de Israel antes de Jesus e depois de Jesus é que demarca essa história de Antigo e Novo Testamento. Quer dizer, toda a literatura do Antigo Testamento é uma história de como Deus lidou com o povo de Israel. A criação do mundo, os primeiros homens na terra, povo de Israel. Esse é o Antigo Testamento. Quando Jesus vem, tudo que eles escreveram de que Jesus fez é chamado de Novo Testamento. É basicamente dentro desses aspectos aqui. Ainda temos mais algum tempinho antes que eu apresente o... Yeah. Sem problema. Sim. Yeah. Depois de ouvir atentamente, surgiu-me uma curiosidade. O Deus, ao escolher o povo de Israel, não estaria só a particularizar uma parte de seres humanos? Quando ele diz que este é o meu povo e o restante do povo. Eu queria saber. Maravilha. Sim. Essa é outra pergunta bastante interessante. Que pena que não teremos nenhum estudo específico a respeito disso. Então, isso nos leva a responder essa pergunta. Quando Deus escolhe um povo específico, é no sentido de que esse povo, ao conhecer Deus, ele passa a ser um instrumento para revelar aos outros povos. Ou seja, através de vocês, eu vou me dar a conhecer aos outros. Sim, é dentro dessa condição. Assim como Jesus Cristo escolheu 12, e os 12 se multiplicaram até nós termos o cristianismo de hoje. O que quer dizer que Israel é quem falhou. Eles escolheram para se revelarem aos outros. O que é que eles fizeram? Pegaram a revelação, esconderam. Aí uma iaietu, ienuká. Isso é para nós. Vocês, não, então acabaram centralizando tudo para eles. E isso é que fez as pessoas entenderem que Deus era exclusivista. Não. O povo é que era exclusivista, guardou a revelação de Deus. É do tipo, eu sou abençoado por Deus. Deus me abençoou para eu ser uma bênção para os outros. Através de mim, aquela bênção chegar a quem? Aos outros. É nessa condição que Deus escolhe uma pessoa. O caso aqui específico. Deus nos escolheu para estarmos aqui hoje. A pergunta é, por que Deus nos escolheu hoje para estarmos aqui? É para irmos contar às outras pessoas, epa, aí onde nós fomos, de facto, a coisa está boa, meu. Não queres participar? Gostei bastante. Assim Deus escolheu para também avisar as outras pessoas. Ou mesmo essa informação que nós pegamos aqui. A pessoa também pega, meu, vê só isso aqui. Vê esse texto. Lê aí, vamos ler. O que você acha? E esse texto aqui? Vamos ler. O que acha? Esse texto, o que você acha? Então, aquela informação chegou para ti também para chegar para as outras pessoas. É sempre nesse contexto que Deus escolhe alguém. É no contexto de que Ele quer se dar a conhecer às outras pessoas. Para a próxima terça-feira, nós vamos estudar sobre o grande conflito. Aqui nós vamos responder a seguinte pergunta: por que do bem e por que do mal? Essa é a pergunta que nós vamos responder. Onde começou o mal e por que o mal se instalou aqui na Terra? E, enfim, vai ser o nosso próximo estudo. É o grande conflito entre Jesus Cristo e Satanás. Esse vai ser o nosso próximo estudo para a próxima terça-feira. Mais uma vez eu quero agradecer e pedir minhas sinceras desculpas pelo atraso. Acredito que na próxima terça-feira não haverá nenhum impedimento para nós começarmos um bocadinho mais cedo, que nesse caso são 18 horas e 30 minutos. Aproveitando a presença do ancião Canco para nos levar em oração. Sentado, de pé? Tá bom.
Eterno Deus, eterno bom Pai, mil graças te rendemos porque o Senhor é bom. O Senhor, antes de tudo, terá nos dado a noite, depois apareceu o dia, nos deu alimentação, nos caminhou em vários lugares, a sua proteção até este momento. Nós lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós, especificamente também as nossas famílias. Que o Senhor venha cuidar este lugar, a casa da sua serva, para que as lições que estão sendo administradas venha ter lugar aos vizinhos e aos outros também que possam ouvir, para que amanhã também possam ter parte na salvação. Senhor nosso Deus, a noite foi feita para o descanso, depois de tantas labutas, e razão pela qual o Senhor instituiu cada coisa no seu respectivo lugar. O Senhor tem revelado-nos de várias formas para a expansão da sua mensagem, como os outros foram escolhidos no passado, e eles também o fizeram mesmo. Os que ouviram tiveram parte da salvação. Senhor nosso Deus, cuide de todas as nossas famílias que se encontram distante de nós, os que estão junto de nós, os filhos, em todos os lugares onde eles passam, na congregação dos outros, para que venham ter educação que lhe leve à vida espiritual. Senhor nosso Deus, nós andamos em vários meios criados pelo homem, onde nós tivemos a passar, que os vossos anjos de guarda seja sempre o companheiro de todo momento, nos lugares onde iremos passando e regressando às nossas casas, encontrando a família, em conjunto agradecermos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito nós podíamos lhe rogar. O que falta o Senhor poderá nos dar em trono da graça, em nome de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Amém. Eu vou olhar a minha moto antes vão me levar com Muito obrigado pela oração. Não, aí onde está a viatura?